Olá, amigos! Perceberam a dificuldade para determinar quando iniciou-se a contagem dos 3.500 anos ao povo de Israel? Pois bem, usaremos um modo reverso para melhorar a precisão. Sabemos que iniciou-se num ano de jubileu, entre 1500 e 1400 a.C. Ezequiel 1, versículos 1 e 2 irá nos ajudar a descobrir os anos que foram jubileus. Acompanhe a leitura. Ezequiel 1, versículos 1 e 2, diz: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim. O ideal seria trabalhar com o calendário judaico, porém, este calendário acumula atraso de pouco mais de 200 anos. Vamos adotar o calendário gregoriano, por ser confiável. Ezequiel começou a escrever no começo do exílio babilônico, entre 593 e 592. Eu optei pelo ano 592, porque o Eterno forneceu marcadores de tempo, como as 2.300 tardes e manhãs, 1.290 dias e 1.335 dias. Além disso, o nascimento e unção de Cristo deve se harmonizar nesta linha de tempo. Ezequiel começa dizendo que teve visões do Eterno no 30º ano. Não sabemos se esses 30 anos se referem ao último jubileu. Vamos calcular para descobrir quando teve início os 30 anos mencionados. Se Ezequiel estava no ano 592 quando escreveu esta passagem, 30 anos antes, seria o ano 622 a.C. No segundo versículo do capítulo 1, Ezequiel nos dá uma outra informação preciosa. Ele conta que no ano 592 AC, completava o 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim. A história destaca que a primeira deportação de cativos à Babilônia aconteceu no ano 597 a.C. Pois bem, agora indo mais adiante, até o capítulo 40, versículo 1, teremos a confirmação de que os 30 anos que trata Ezequiel 1, versículo 1, é de fato o tempo transcorrido de um jubileu. Vamos ler. Ezequiel escreveu: No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou para lá. Temos aqui dados que ajudam-nos a saber em que ano Ezequiel escreveu essa passagem. Vimos que o cativeiro babilônico teve início em 597 a.C. Logo, tendo-se passados 25 anos, o ano que Ezequiel escreveu esta passagem é 572 AC. Ezequiel também disse que havia se passado 14 anos desde que Nabucodonosor conquistou a cidade de Jerusalém. Ora, o rei Nabucodonosor destruiu a cidade e o templo no ano 586 a.C. Fazendo as contas, 14 anos depois nos leva também ao ano 572 AC. Cada ciclo de jubileu compreende 50 anos. Entre os anos 622 e 572, o intervalo é de 50 anos. Confirmando que o 30º ano mencionado por Ezequiel no capítulo 1, foi de fato referência a um jubileu. Agora já temos condições de saber quais anos foram jubileus, entre 1500 a 1400 a.C. Observe esta tabela. Se o tempo dado ao povo de Daniel, Israel, tivesse iniciado no jubileu de 1522 AC, teria terminado no jubileu de 1979, da nossa era. Descartamos este ano, porque Cristo não retornou. Depois vem o jubileu de 1472, com previsão de terminar em 2029. Se os hebreus entraram em Canaã no ano 1422, o cumprimento se dará no ano 2079. E por último, temos o jubileu de 1372 a.C., que culminará no jubileu de 2129. Então restou apenas 3 datas.
Qual deles tem potencial para ser a marcação correta? Voltando aqui ao nosso quadro, vemos que o jubileu ocorrido no ano 1472 a.C. é o mais provável. Ele projeta o fim dos 3.500 anos para o próximo jubileu, que será em 2029, ou 2030 da nossa época. Lembre-se que o jubileu deve durar um ano inteiro para se cumprir os 120 jubileus. Então, no ano seguinte inicia-se o milênio. Assim, a volta do Messias deve ocorrer após terminar o ano de jubileu. O ano atribuído a Ezequiel, quando ele escreveu o primeiro capítulo, pode estar incorreto, porque os eruditos também estão sujeitos a cometer erros. Mas a precisão que temos agora é melhor que aquele intervalo de pouco mais de 100 anos que tínhamos antes. Estamos agora no final de 2022. Há algum sinal indicando algo que irá acontecer em 2029 ou 2030? A Organização das Nações Unidas e seus Estados-membros firmaram um acordo rumo ao desenvolvimento sustentável até 2030. Chamada de Agenda 2030 da ONU, o projeto foi aprovado em uma cúpula internacional realizada entre 25 e 27 de setembro de 2015. Os Estados-membros concordaram em até 2030 implementarem 17 objetivos audaciosos firmados com a organização, que, segundo eles, irá transformar o mundo em lugar mais justo e sustentável. Os trabalhos estão a todo vapor, contando com o apoio da sociedade. Não sabem eles que isto é apenas um engodo para que seja instituída uma nova ordem mundial, tendo um governo único. Os 17 objetivos são os seguintes: erradicação da pobreza, erradicação da fome, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia acessível e limpa, trabalho decente e crescimento econômico, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades. Cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Não irei me aprofundar no tema da Agenda 2030 da ONU. Fiquem à vontade para pesquisar na internet. O que chama a atenção é o objetivo 16 que trata da paz. Isso nos faz lembrar da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Acompanhe a leitura. Em 1 aos Tessalonicenses 5, 3, Paulo disse: Pois que, quando disserem, a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Até o final de 2030, as nações deverão ter implementado os 17 Objetivos da ONU. E a partir de 2031, estarão sujeitas a uma nova ordem mundial. E assim, concluímos esse estudo do versículo 24 de Daniel 9. Usamos o calendário gregoriano, porque o calendário judaico contém atrasos que ultrapassam 200 anos. E como os judeus comemoram o Ano Novo entre setembro e outubro, a previsão do próximo jubileu está compreendida entre 2029 e 2030. Obrigado por sua atenção.